Ô Guida, eu vou fazer uma pergunta espinhosa para você, porque assim, recentemente nós tivemos aí esse assunto está numa demanda que tem a ver com servidores. A Campinas passou por uma mudança, criou uma procuradoria municipal para poder atender uma determinação do Ministério Público, porque existe na lei orgânica que o município tem que ter uma procuradoria municipal. Essa procuradoria, ela criou uma despesa de 5 milhões de reais e na época em que foi criada, para falar a verdade, grande parte das pessoas que estavam lendo, as críticas que participaram, essas pessoas que participaram da audiência pública, discordavam da criação dessa procuradoria. Porque você imagina você criar uma despesa de 5 milhões para atender aí 170 procuradores. Enfim, foi criada, era uma demanda que o Jonas havia assumido com os procuradores e criou-se essa procuradoria. E na lei criou essa procuradoria, tem um artigo lá que diz que qualquer tipo de ato, né, judicial, de cobrança judicial, ela passa a ser de autonomia, a procuradoria passa a ter uma autonomia para poder fazer essa cobrança judicial sem que o prefeito municipal ou o secretário de justiça autorize. E nós tivemos esse ano, que é um debate que inclusive está na Câmara, os procuradores enviando 20 mil ações de cobrança judicial de pessoas que deixaram de pagar o IPTU ou algumas taxas. Grande parte dessas ações foi bem no meio da pandemia, ou seja, no momento em que as pessoas ficaram desempregadas, em que as pessoas não tinham condições de pagar esse imposto. A prefeitura, ao mesmo tempo, já estava conversando ali para fazer um refis e, de repente, começou a ter um monte de reclamação de moradores que estavam com o risco de perder a casa porque não tinham pago o tributo. E o que os auditores e os próprios funcionários das secretarias de finanças me falaram ali é que não houve a cobrança amigável, não houve em nenhum momento essa busca por esse contribuinte dizendo, olha, você vai pagar, você não vai, porque sempre foi assim. Se discutia a cobrança amigável quando não havia ali nenhuma possibilidade que você pagava, você ia para o judiciário, né? E a conversa que teve foi o seguinte, os procuradores queriam ganhar sucumbência e mandaram ver na história do povo indo para a justiça. Eu não sei se isso é verdade, obviamente, os procuradores negam isso, né? Dizem que eles estavam atendendo a uma decisão que eles têm que fazer a cobrança, senão eles podem ser acusados de improbidade administrativa. Isso foi a fala oficial dos procuradores. Como defender isso, Guida, diante de uma pandemia, 20 mil processos na Câmara, na Justiça, sem a cobrança amigável, punindo uma população que precisa, né, do poder público neste momento de pandemia? Como defender esse servidor? Como que você viu essa história? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu acho que esse de fato é um projeto, eu acho que a gente tem projetos mais importantes que estão que tem uma maior necessidade de ser atendido do que um projeto como esse, porque a gente precisa, vamos combinar, né? Eu sou contra a PEC 32, que é o projeto de reforma administrativa que está no governo federal, né? Uhum. Porque é um projeto que ele acaba com o serviço público, ataca, né, a administração pública, enfraquece a pauta do serviço público do ponto de vista de ter autonomia, de fiscalizar, enfim. Mas a gente sabe que tem algumas distorções que precisam ser resolvidas, isso eu concordo, né? Então, por exemplo, essa é uma pauta que poderia ter sido resolvida. Eu entendo que não seria um projeto que deveria ser atendido. A gente tem, ou ficar numa fila de prioridade que viesse por último e não viesse agora, inclusive nesse período da pandemia. Eu entendo que o setor da procuradoria é um setor, né, são trabalhadores, enfim, que estão ali executando a sua tarefa e têm a obrigação de cumprir a Constituição, as legislações vigentes, mas eu acho que é um setor que, tomando em consideração, comparando aos demais servidores, eles estão numa situação um pouco mais confortável que os demais. Então, primeiro, eu entendo dessa forma, eu acho que teria outras prioridades ali para ser atendida do que essa pauta aí da procuradoria, né? Segundo, que eu também conversei com os procuradores, e aí o que a gente tem visto,
inclusive o nosso mandato está fazendo uma solicitação de informação para apurar de fato essas informações que você traz, que o próprio presidente da Câmara trouxe no debate, né, na Câmara Municipal, porque é o seguinte, eu votei favorável ao Refis, mas eu tenho muita crítica ao Refis, porque o que a gente vê, que a maioria dos devedores são grandes empresas, são grandes empresários, é um setor aí que tem condição, sim, de manter os seus impostos em dia e não faz esperando o Refis. Então, quer dizer, para eles é muito mais favorável não pagar para esperar o momento de fazer o refinanciamento e ficar isento aí de multas, né, por conta do atraso, enfim. E aí ele acaba mesmo, é vantajoso esperar. Quando eu fui dialogar com os procuradores, eles me garantiram que da devedores de 2020, do período da pandemia, eles só tiveram uma situação que eles fizeram essa execução. As execuções que foram enviadas são de devedores antigos, passados, e que já foram, enfim, antes dessa lei da Procuradoria, já tinham tido aí oportunidades de poder renegociar, de mediar as dívidas. Isso que me foi garantido. Diante dessas informações que você traz, as informações que foi colocado ali pelos vereadores da base do governo, a gente está fazendo, inclusive, uma solicitação de informação para a gente poder ter a resposta disso, né? De fato, quem são esses devedores, para a gente poder nos posicionar melhor. Mas, de fato, é isso. Eu não votei favorável à emenda do presidente para retirar esses poderes, né? Porque a gente sabe também que é uma legislação municipal que foi votada pela própria Câmara Municipal, que naquele momento foi favorável, porque, né, o governo tinha interesse eleitoral nisso, né, vamos combinar, vamos falar a verdade. E era um projeto que ninguém queria, mas a Câmara votou, nem ouviu nada, foi lá e aprovou. Então, eu acho que o erro foi feito lá atrás, eu acho que tinha prioridades para ser atendida. E quando eu falo que eu defendo a pauta do servidor, eu estou defendendo, lógico que eu vou defender a pauta de qualquer trabalhador, é óbvio, mas a gente sabe muito bem o que dá para se fazer uma defesa de forma concreta e o que não. Então eu vejo que a situação dos procuradores é uma situação um pouco mais confortável dentro da prefeitura. Eles têm feito um trabalho muito importante também, a gente reconhece isso, né, inclusive isso que você falou, se eles não entram com essas ações, eles são aí também, né, eles podem sofrer aí penalidades, né, por não mover, porque é obrigação, faz parte da obrigação das atribuições deles fazerem essas execuções, mas enfim, é algo que ainda precisa ser mais esclarecido, mas o meu posicionamento foi nesse sentido, entendeu? Que a origem foi um erro aprovar esse projeto. Ô Guida, assim, por as 3 vezes você repetiu que a situação dos procuradores é um pouco mais confortável. Ao meu olhar, a situação deles é extremamente confortável. Eles têm uma sucumbência que, inclusive, é passada para aposentados, ganham aí coisa que bate muitas vezes em 40 mil reais. O que falta para esses caras se considerarem extremamente confortáveis? Olha, Zezé, é isso, né? E é uma discussão que a gente tem que fazer de forma muito tranquila, porque se você tem uma organização administrativa que você não tem coragem de enfrentar isso, fica nessa situação, né? Assim, aquela coisa que quem chora mais, né? Vai aí alcançando aí os seus interesses, né? Eu entendo que a gente precisa ter uma gestão que de fato debata com o servidor público a importância que o servidor público tem para o município, né, as suas atribuições, e fazer esse debate. Por exemplo, o servidor que vem da área da educação, o servidor que atende aí, o servidor que atendeu a pandemia, né, nesse período da pandemia, o servidor da saúde, além de ter aí tido que fazer um enfrentamento sério para socorrer as vidas do nosso município, ele foi muito penalizado, não tem campanha salarial, teve direitos retirados, não tem carreira, né, enquanto que outros servidores podem se utilizar de recursos, como essa questão da sucumbência, porque é uma obrigatoriedade federal.
são esses pontos de distorções que a gente entende que precisam ser corrigidos. Mas tem que ter alguém sério para enfrentar, né? Porque, como muitos dizem aí, esses setores são setores de formadores de opinião. Então, tem que enfrentar isso, tem que ter coragem. Não é qualquer um que tem, né? É porque você acaba tendo, Guida, dentro do funcionalismo público, setores que acabam tendo vantagem. Você começa a ter ilhas, né? Por exemplo, às vezes eu tenho recebido muitas reclamações dos guardas municipais de que eles têm aí um plano de carreira que deveria já ter sido adotado e que até hoje ninguém adota. Então, os guardas, eu não sei se você tem acompanhado isso, Guida, mas a GM, ela tem lutado aí para poder tentar melhorar as condições de trabalho, mas principalmente nessa questão da carreira, e não consegue avançar. Então você desde 2015, Rose, desde 2015 não é feito progressão na carreira, inclusive a legislação coloca ali uma obrigatoriedade. Aí o que a gestão do Jonas fez? A gestão do Jonas reloca o mínimo possível de recursos ali, o mínimo para falar que não colocou nada, e não faz a progressão na carreira. Então, quer dizer, e não é só a guarda que está nisso, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, monitor de educação infantil, cozinheiro, enfermeiro, não progridem na carreira. Se quiser progredir, tem que entrar com ação judicial, tem que pagar advogado para entrar. Então, assim, isso também acontece com os procuradores, só que como eles têm uma outra forma de resolver a partir da sucumbência, então isso eles vão tocando, mas isso tem que ser enfrentado, tem que ter um diálogo, um debate sério, franco com esses setores, entendeu? Uhum. Sim, gente, o que eu vejo é o seguinte, né? As Campinas é uma das cidades mais caras para se viver, tudo aqui custa os olhos da cara, a começar pelos impostos, os serviços, né, fornecimento de água, é tudo muito caro. O custo de Campinas é um negócio que muita gente sempre repensa. Então, eu quero saber o seguinte: todo ano eu cato essa peça orçamentária que chega na Câmara e vejo aonde está o nosso dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? Eu vejo que 50% é para pagar o funcionalismo. Eu vejo que os outros 50%, onde é que esses outros 50% estão? Porque eu não vejo obra, eu não vejo nada. Então, eu fico pensando, entendeu? Assim, todo mundo reclamando, o funcionário diz que ganha pouco, uma cidade, como eu disse, caríssima, cheio, 100 mil desempregados nessa cidade, que qualquer crise que bate, o nego perde o emprego dele, né? Graças a Deus, pelo menos isso o servidor público teve, né? Ninguém perdeu emprego, todo mundo continuou ganhando a mesma coisa que ganha, pelo menos não teve redução de salário, de jornada, como nós todos os outros tivemos. Então eu fico perguntando isso, sabe? Rida, cadê o nosso dinheiro? Zezé, cadê o nosso dinheiro? Vamos lá. A Prefeitura de Campinas está numa situação financeira extremamente confortável, tá? Primeira coisa que eu gostaria de pontuar. A gente teve audiências públicas com o secretário de Finanças, o gasto com a folha de pagamento com o servidor público está em 34,06%. A gente nunca teve uma situação como essa, tá? Você for olhar cidades aí do porte de Campinas, até mesmo cidades ali do ABC, o gasto com a folha de pagamento está em 48, 49, 50, né? Está batendo no limite da LRF, da 101. E Campinas não. Campinas está numa situação muito confortável. Isso graças aí também essa questão, né, do funcionalismo, graças aí a campanhas salariais que a gente não tem conseguido fazer nos últimos anos, né, a não ter carreira. E aí, no período da pandemia, Zezé, a gente teve também alguns elementos aí. Teve os recursos do governo federal, né, que foi pela Lei Federal 173 lá, que foi o socorro aos estados e municípios, que o nosso município recebeu, né, mas também, além dessa questão, né, de não se ter campanha salarial, não se ter carreira, também teve um aumento na contribuição previdenciária. Então, o servidor público de Campinas teve sim redução salarial, porque a gente contribuía 11% do nosso salário total, e agora a gente vai contribuir, nós já estamos
contribuindo 14%. Então, teve redução salarial. Não é perder isso daí, é para financiar um sistema deficitário, né? Mas não, então aí que tá, ele joga essa informação, que não é deficitária, é uma dívida que a prefeitura tem conosco, uma dívida que ela tem por ter se apropriado dos nossos recursos quando estava lá sendo alocado certinho, inclusive que o prefeito Jonas participou desse processo de votação. Então, aí é isso daí. Agora, a outra parte é isso, eu também concordo com você, né? Só que quando a gente vai lá nesse debate, quando a gente fez o debate da LDO, apontando que a gente teria que colocar recursos, e também não só recursos nos serviços públicos direto, né, como educação, saúde, assistência social, a gente também defendeu que Campinas, por conta dessa situação confortável financeira, apresentasse um programa de socorro aqui aos pequenos e médios comerciantes, empresários, para socorrer nesse período da pandemia. E isso não aconteceu. Ele apresentou aí um projeto de crédito aí, mas que esse projeto, na nossa análise, na nossa avaliação, só vai socorrer aqueles que não quebraram, né? Os que quebraram, os que perderam emprego, os que tiveram que fechar, não tem uma linha de crédito para poder garantir o retorno aí de suas atribuições. Eu entendo que Campinas tem condição, sim, de apresentar, de socorrer, né? Você disse muito bem, uma cidade cara, uma cidade de serviços caros, impostos caros. Então, a gente tem condição, sim, mas a gente precisa ter vontade política e coragem para fazer isso, que eu não vejo na administração aqui da nossa cidade. No dia 15, tem um projeto aqui de vocês, um projeto seu e da Paola, que cria o programa Mulher Viva, que é destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Primeiro, o que é esse programa? Esse programa cria despesa para o município ou não? Como que é? Então, na verdade, a gente não entende que cria, não. Na verdade, ele vai criar ali, ele vai fazer uma seleção, um banco, né? Banco ali de dados, de informação, né? De cursos, um banco de empregos que podem assistir essas mulheres vítimas de violência, entendeu? Então, é uma reorganização, é um planejamento, que é um segmento muito importante. Rose, Campinas é uma cidade que ainda sofre muito com a violência contra as mulheres, né? Toda semana a gente tem visto aí, e a gente tem visto que falta a administração pública, e já foi proposto, inclusive, pela Comissão da Mulher, pela comissão que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Nós já fizemos uma proposta, eu sou dessa comissão, nós já fizemos uma proposta ao poder público da gente fazer, bandeira branca, vamos fazer um acordo aqui para a gente poder apresentar projetos, e não olhando que é projeto da oposição, mas que possa ser um projeto do próprio executivo para que possa enfrentar a violência contra as mulheres. Então, esse projeto Mulher Viva, ele vem nesse sentido. A mulher que é vítima de violência, muitas vezes ela se permanece naquela situação de violência porque ela não tem autonomia financeira. Então, se você cria essas condições de atendimento a essas mulheres, tanto de formação, de capacitação, e ampliar esse atendimento psicológico que se tem, né? Você dá a condição dessa mulher romper com aquele ciclo. Então, esse projeto é nesse sentido. Então, a gente tem toda a disponibilidade, inclusive, de conversar, de montar grupos de trabalho com a própria assistência, Secretaria de Assistência, para poder avançar nesse programa. Outro dia eu estava conversando com o prefeito Dário Saad e eu perguntei para ele como que ele faria o tratamento à oposição, porque nos governos anteriores a oposição realmente não levava nada, era tudo negado, mesmo os projetos bons, só por ser oposição era vetado. Ele respondeu para mim que ele vai conversar, que ele não vai tratar desse jeito a oposição, mas que ele vai tratar melhor a base, obviamente, porque é base, então a base vai ter seus atendimentos lá, né? A minha pergunta para você, eu sei que não dá ainda para fazer talvez essa avaliação, porque são só 9 meses de governo, e parte desses 9 meses ainda foi uma legislatura que começou à distância e tal. Existe algum tratamento respeitoso ou ainda não? Ou a oposição tem sido, por ser oposição, a liderança na Câmara tem tratado vocês sem pautar os projetos, negando tudo que vocês querem? Como que está sendo esse tratamento para a oposição na Câmara?
Rose, eu não tenho visto ainda uma mudança importante no tratamento, não. Eu vou te dar um exemplo. A bancada de esquerda apresentou um projeto de testagem, né, testagem da Covid. E é um projeto que a gente vê que a importância de se testar, inclusive para fazer o rastreamento, o monitoramento, né, para você poder ter um manejo mais efetivo com relação à pandemia. A gente teve que retirar esse projeto. A gente está tentando ver o melhor momento para apresentar, porque eles estão irredutíveis, né? E eles não querem aprovar esse projeto. A gente já teve lá o parecer que precisava retirar alguns pontos, a oposição retirou esses pontos, e até agora a gente não viu. É óbvio que a gente tem tentado, né, a bancada do PT, ela tem atuado muito como bancada, de forma bem, né, bem unificada, para enfrentar as grandes pautas da cidade, para poder ter um avanço, para poder a gente conseguir ter um pouco mais de condição de fazer esse enfrentamento. Nós já fomos recebidos algumas vezes pelo vice-prefeito, né, a gente já foi recebido, inclusive, tem vezes também que eu vou de supetão, eu não peço para, né, porque se eu pedir eles não vão me atender, mas já teve momentos também da gente solicitar reunião e não ser atendido. Então, por exemplo, o secretário de saúde não me atende, eu já pedi reunião de bancada, não me atende. Então, assim, e os projetos que a gente tem apresentado, tem segmento ali que, se falar que é da oposição, não vota, não adianta. Então, por enquanto, ainda eu não vi mudança importante nesse sentido, não. Quem sabe, né? Tá certo. Eu quero agradecer. Você tem mais perguntas, Zezé, ou não? Não, tô bem, obrigada. Ô, Guida, foi ótimo te rever mesmo de longe, viu? Tava com saudade de você. Obrigada, meninas. Obrigada. Parabéns pelo programa de vocês, tá bom? Foi ótimo. Obrigadão. Sucesso aí no seu mandato, que você possa fazer um mandato importante, principalmente em defesa das mulheres, né, e do negro, e dessas pautas inclusivas que vocês têm, e que tomara que a relação da oposição e do governo seja menos bélica, né, e que vocês consigam emplacar coisas importantes, porque a oposição tem muita coisa importante também, e às vezes só porque é oposição você não consegue viabilizar, porque é oposição, tomara que se mude. Obrigada, Guida. Um abraço para você. Só bem rapidinho, só fazer uma referência que hoje está completando 20 anos da morte, né, do prefeito Toninho, e a nossa posição é que não se arquive, né, o inquérito judicial, e que o Poder Judiciário receba aí o inquérito e que possa prosseguir aí nas investigações para apurar, né, a morte do prefeito Antônio da Costa Santos, que fez muita falta, né, Rose? Fez muita falta e foi pra gente uma perda aí que sequelou a gente, tá bom? Verdade. Obrigada mais uma vez. Obrigada, beijo pra você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, meninas. Tchau.